Abordemos aquilo que deve caracterizar um modelo BIM para ser efetivamente considerado como tal. De facto, existem muitos projetistas que executam trabalhos de projetos extremamente bem conseguidos, não olvidando qualquer detalhe durante a execução do mesmo. Porém, se qualquer coisa falhar no processo, como seja o sistema de partilha de informação, a não georreferenciação do modelo, ou a incapacidade de o manter atualizado e disponível nas diversas fases do processo, fazem com que a metodologia BIM, na realidade, não esteja presente. O cumprimento de cada uma destas características é, desta forma, uma condição essencial para que o nosso processo seja realmente considerado uma metodologia BIM. Vamos então esmiuçar cada uma dessas características. Digital. Já nomeamos anteriormente a excessiva dependência do papel no processo de projeto e construção, como sendo um dos principais problemas desse processo. O BIM pura e simplesmente tem como objetivo eliminar a presença do papel nas diversas fases do ciclo de vida do edifício. Daí que uma das primeiras condições do BIM seja o facto de todo o processo estar baseado no mundo digital. Ainda que o processo possa ser desencadeado por desenhos manuais, por exemplo, um licenciamento anterior, todo o histórico anterior e posterior do edifício deve ser registado digitalmente. Convém referir que não nos estamos a referir apenas e só ao modelo digital tridimensional do edifício, mas também a todas as peças desenhadas e escritas relativas ao mesmo. Fotografias do local, fotografias do processo de construção e até aos próprios desenhos manuais realizados em obra para explicar um ou outro detalhe. São famosos os desenhos nas paredes de muitos dos nossos arquitetos favoritos. Mas tudo deve ser digitalizado e fazer parte do processo BIM do edifício, se possível, registando a sua autoria e a sua responsabilidade. Espacial tridimensional. Sem modelo tridimensional, não existe metodologia BIM. Esta é a regra mais básica de todas elas. Obviamente que o processo pode e deve ter desenhos bidimensionais, mas não pode ter apenas desenhos bidimensionais. O gêmeo digital, como é denominado, tem de ser uma cópia tão fiel quanto possível do edifício, atualizado em todas as fases do seu ciclo de vida. Isso não quer dizer que qualquer software tridimensional produza modelos BIM. Mais tarde iremos explorar quais são as condições para que um software seja considerado como um software BIM. Para já, ficamos com a nuance que sem modelo tridimensional não existe modelo BIM. Espacial georreferenciado. O edifício será uma entidade que irá ocupar um espaço real numa determinada localização. Essa localização terá especificidades únicas, como a exposição solar nas várias horas do dia, nos vários dias do ano, e condições meteorológicas distintas nas 4 estações do ano e no local do mundo onde o edifício vai ser construído. Estas condições afetam não só o comportamento térmico dos espaços interiores, como também o comportamento dos próprios materiais. Por exemplo, existem locais onde é impossível construir em betão armado, uma vez que as amplitudes térmicas provocam uma rápida deterioração deste mesmo material. O modelo georreferenciado vai nos permitir estudar o comportamento do edifício, quer sobre a ação dos agentes atmosféricos e do Sol, e ajudar-nos a tomar as melhores opções em termos construtivos. A georreferenciação do modelo BIM vai ser determinante para esse mesmo estudo. Mas apesar de a nossa intervenção estar delimitada por uma área de definição muito precisa, também devemos ter em conta toda a envolvente próxima ou distante desse mesmo edifício.
Imagine que desenhou um edifício contando com os ganhos solares provenientes da exposição solar das janelas de uma determinada fachada e depois do edifício construído ter chegado à conclusão que o sol não chega a atingir a fachada porque o edifício contíguo projeta a sua sombra diretamente para o nosso edifício. Desta forma, o nosso estudo foi completamente por água abaixo. E podemos até nem sequer estar a falar de uma condicionante próxima. Podemos ter até uma montanha distante que projeta essa mesma sombra a uma determinada hora do dia. Em resumo, da georreferenciação resultam vários fatores determinantes para o sucesso da nossa construção. Em primeiro lugar, a localização do edifício. Para determinar o comportamento do edifício face à exposição solar e aos agentes atmosféricos do local, com base em dados estatísticos, e, finalmente, a orientação do próprio edifício, que vai ter uma grande influência na forma como este se vai comportar relativamente à exposição solar e, por exemplo, relativamente aos ventos dominantes. Mensurável, quantificável. A generalidade dos programas BIM tem a capacidade de elaborar um relatório de medição de todos os elementos construtivos utilizados num projeto. Esta medição inclui não só as quantidades de cada um dos elementos medidos, como também dimensões como distâncias, áreas e volumes. Mais tarde veremos que um software BIM tem de obrigatoriamente conceber elementos construtivos, para assim ser considerado como um software BIM, pelo que, a partir da numeração desses mesmos elementos, facilmente chegamos a uma lista de quantidades dos mesmos, quer sejam idênticos, quer sejam diferentes. Isto é extremamente útil, sobretudo nas instalações mecânicas, elétricas e de tubagens, às quais denominamos habitualmente de MAP. Uma vez que, para além de todos os elementos lineares, como sejam condutas, tubagens ou outros, também são imediatamente contabilizados os seus acessórios de ligações, como sejam joelhos, T's, torneiras e válvulas de corte, entre muitos outros dispositivos. Este tipo de gestão irá permitir-nos poupar imenso tempo na gestão de obra, mas também poupar imenso dinheiro, evitando o desperdício. Mensurável, passível de ser medido. Pelo facto de o modelo utilizado no BIM ser tridimensional, facilmente conseguimos chegar a valores, uma vez que é caracterizado por arestas que nos permitem medir distâncias, áreas, superfícies e volumes, ou seja, sólidos. Em qualquer altura teremos a possibilidade de obter medições de componentes e distâncias entre os mesmos. Mensurável, passível de ser questionado. A gestão de informação é muito importante em qualquer setor de atividade e a construção não é exceção. Esta torna-se mais difícil de gerir quando existe em maior quantidade. O modelo BIM deve-nos possibilitar filtrar informação de forma a que, muito rapidamente, consigamos obter dados relativos a elementos construtivos que cumprem determinados parâmetros. Inteligente, orientado para o projeto. Os tradicionais programas que produzem modelos tridimensionais são normalmente generalistas, ou seja, adaptam-se a qualquer setor de atividade. Um software CAD 3D, por exemplo, pode ser utilizado em arquitetura, engenharia mecânica, decoração, design de produtos e muitos outros tipos de atividades. Um software destinado a ser utilizado em BIM tem forçosamente de estar orientado para o projeto, sendo que isso implica obedecer a uma série de características que vamos conhecer muito brevemente. Em todo o caso, não faz sentido em BIM construir um modelo tridimensional apenas pela sua geometria. É necessário tirar muito mais daí, pelo que o modelo BIM
é caracterizado por ser um tipo de programa cujas ferramentas desenvolvem elementos construtivos e não apenas volumes com o aspecto de elementos construtivos. Inteligente. Performance do edifício. Ao desenvolvermos o modelo BIM, além de estarmos a criar elementos construtivos, estamos a caracterizá-los com materiais que, por suas vezes, possuem características térmicas como a condutibilidade térmica, densidade, permeabilidade, porosidade, entre muitos outros. Ao caracterizarmos todos os elementos construtivos empregues num projeto, estamos a dotar o nosso gêmeo digital de características muito similares ao do modelo construído. E desta forma vamos conseguir simular, através de um software específico, todo o comportamento e performance térmica e energética do edifício real. Inteligente. Viabilidade de construção. Uma das realidades do processo construtivo atual resulta no facto de esperarmos que um determinado espaço seja capaz de albergar todas as especialidades previstas para o mesmo. Uma das funções do modelo BIM visa assegurar que realmente existe essa. A funcionalidade de verificação de interferências entre especialidades é uma das vertentes do modelo BIM que permite a superposição de condutas, tubagens e dispositivos entre si ou com outros elementos construtivos, sobretudo os elementos estruturais, mas prevendo também folgas para facilitar o acesso aos mesmos durante o longo período de manutenção do edifício. Inteligente. Sequência de construção. Através de uma simples utilização de filtros de visualização, é possível calendarizar uma obra interligando uma tabela cronológica com cada um dos elementos construtivos empregues no projeto. Com base nessa tabela, é também possível obter uma interessante animação visual da evolução da construção ao longo do tempo, facilitando essa mesma leitura. Esta vertente é muito importante para a gestão da obra, porque possibilita prever a duração da obra, os custos humanos associados e recalendarizar todo o processo em caso de existirem imprevistos como condições meteorológicas adversas ou outro tipo de condicionantes. Inteligente. Aspectos financeiros. Uma vez que todo projeto é passível de ser medido e o modelo BIM é composto por elementos construtivos, facilmente obtemos uma lista de quantidades empregues no projeto, incluindo unidades, comprimentos, áreas e volumes, permitindo-nos rapidamente saber com toda a precisão quais os custos associados à construção do edifício. Este tipo de informação pode ser obtida em qualquer fase do projeto e não apenas após a conclusão desta fase, permitindo antecipar o descontrole nos custos, revertendo decisões antes da conclusão do projeto para beneficiar os aspectos financeiros. Acessível a todos os elementos. Equipas de projeto. As equipas de projeto devem ter acesso em qualquer momento aos fecheiros de trabalho colaborativo. A única fase em que a partilha deve ser feita de forma controlada é quando temos um trabalho em progresso, uma vez que esse trabalho não tem qualquer valor como produto acabado. Só quando esse trabalho é assumido como a direção a seguir é que este deve ser efetivamente partilhado com a restante equipa de projeto, sendo visível para todos os elementos e apenas editável para quem tiver permissão para esse efeito. Durante a fase de projeto, este passará por diferentes pontos de situação em que se pede a intervenção do dono da obra e em que este terá acesso, obviamente, ao produto acabado para efeitos de aprovação. Quando este tiver sido aprovado pelo dono da obra, passamos à fase final da revisão com a instrução do processo de licenciamento. Acessível a todos os elementos. Empreiteiro. Após a aprovação do licenciamento,
o projeto estará disponível para que o empreiteiro encarregue pela sua construção a esse mesmo tenha acesso a essa disposição, até à emissão da licença de utilização do edifício. Durante o processo de construção, por muito que o BIM procure evitar, a obra poderá passar por alterações que devem ser devidamente registadas no Gêmeo Digital e as alterações têm obrigatoriamente de estar acessíveis quer para a equipa de projeto, quer para o dono de obra e ainda os seus representantes e o empreiteiro. No final da obra, o modelo BIM deve ser uma reprodução digital tão fiel quanto possível da sua construção e obra. E nessa altura cessará a partilha do modelo com o empreiteiro. Acessível a todos os elementos, dono de obra. Uma das novidades da metodologia BIM é a possibilidade de partilha do modelo BIM no pós-construção. Tendo em conta que normalmente o coordenador do projeto é o fiel depositário de todos os elementos do processo de projeto e de construção, o dono de obra acaba por perder o acesso a esses mesmos elementos durante as fases de manutenção do edifício e, eventualmente, na demolição dos mesmos, pelas razões que já explicamos anteriormente. O projeto deve assim continuar a ficar disponível para o dono de obra durante o resto dos ciclos de vida do edifício, facilitando a sua manutenção e eventual alteração, pelo que deve ser constantemente atualizado. Desta forma, chegamos à conclusão que o dono de obra e o coordenador de projeto são os únicos elementos com quem os ficheiros são partilhados ou devem ser partilhados desde o primeiro momento até ao último, se a metodologia BIM estiver efetivamente e integralmente a ser cumprida. Durável. Atualmente, o dono de obra tem acesso, em geral, a uma cópia do processo de licenciamento e ao projeto de construção e até, eventualmente, das telas finais. Estes elementos são vulgarmente entregues em formato papel que tendem, com o tempo, a deteriorar-se ou perderem-se na restante vida da construção. O modelo BIM, pelo contrário, pelo facto de se tratar de um modelo meramente digital, não deverá sofrer do mesmo tipo de consequências. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a partilha do projeto não se cinge apenas ao trabalho colaborativo durante a fase de projeto, mas vai para muito além disso, sendo uma vertente essencial no processo para que a metodologia BIM seja realmente eficaz.